Olá, seja bem-vindo ao vídeo sobre método BDQ. Para a aplicação do método BDQ, é necessário ter à disposição a distribuição diamétrica da floresta, ou seja, o número de árvores em cada um dos centros de classe observados. Em seguida, ter a distribuição da área basal, que é a área basal em metros quadrados por hectare de cada centro de classe, e a distribuição volumétrica, que é o volume de madeira em cada uma das classes diamétricas. Com essas informações, a gente vai começar a estruturar a nossa análise BDQ, ou a gente vai conseguir implementar o método BDQ. O primeiro passo é determinar o Q-alvo. Esse é um ponto bastante subjetivo da análise do BDQ. Para todos os efeitos, nós vamos considerar o Q-alvo como o Q da primeira classe da nossa distribuição, que será esse valor dividido por esse. Existem outras formas arbitrárias de encontrar o Q, como, por exemplo, literatura, trabalhos prévios, áreas de referência, entre outros. Vamos ficar aqui com esse valor equivalente ao Q da primeira classe. O segundo passo é calcular beta1. Beta1 ele vai ser calculado pelo negativo de Ln desse Q-alvo dividido pelo intervalo de classe, que nós podemos perceber aqui que o nosso intervalo de classe é 10 centímetros. O próximo passo é calcular o nosso fator de correção para o cálculo do BDQ. Como nome dessa coluna, eu vou colocar a própria expressão que levará ao fator que nós estaremos buscando. Note que nós faremos o centro de classe ao quadrado vezes o exponencial de beta1 vezes o centro de classe. Centro de classe ao quadrado vezes exponencial de beta1. Vou fixar essa célula, porque é o mesmo beta1 para todas as classes, vezes centro de classe. Posso calcular simplesmente arrastando para os demais, e se houve alguma dúvida, basta clicar na fórmula e verificar se as células presentes no cálculo estão corretamente associadas. O próximo passo é calcular a soma desse fator, que nós calcularemos com a função soma ou sum dos valores calculados. Agora nós faremos a soma da área basal de forma análoga. E com base no desejo de intervenção, nós calcularemos a área basal remanescente. Vamos supor que eu queira realizar uma intervenção de 10% da área basal, então 0,1. A área basal remanescente ela pode ser calculada como a área basal original menos 10% da área basal original. O próximo passo é calcular beta zero. Beta zero ele vai ser calculado como Ln
de 40.000 vezes a área basal remanescente dividido por π vezes o nosso fator de correção. Ao final desses passos, a gente já conseguiu os coeficientes que nos levarão à distribuição geométrica ideal para a floresta após a intervenção desejada de 10% da área basal. Agora, vamos então reconstruir qual seria essa distribuição geométrica. Ou seja, nós vamos reconstruir a distribuição geométrica que nós chamaremos de N ideal. Ou seja, qual é o número ideal de árvores em cada uma das classes geométricas após a intervenção de 10% da área basal. Para isso, a gente aplica a nossa equação considerando os novos coeficientes. Então, exponencial, o número de árvores no centro de classe 15, vai ser dado pelo exponencial de beta 0 mais beta 1 vezes o centro de classe. Vou fixar os valores dos beta, H4 e H3, e aí eu arrasto essa fórmula para os demais centros de classe. Posso tirar as casas decimais, vou deixar apenas com uma casa. Agora, calcular a diferença entre o ideal e o real. Ideal está aqui na coluna K, calculado com os coeficientes do método BDQ, e o observado está na nossa coluna B, que vem da floresta inventariada. A diferença é fácil de entender. Se o ideal tem mais árvores que o real, significa que naquele centro de classe eu deveria ter mais árvores do que eu tenho atualmente. Ao passo que, se no ideal eu tenho menos árvores que no real, significa que eu posso remover essas árvores da floresta. Aqui, a diferença então vai ser ideal menos real. Valores positivos significa que eu devo adotar técnicas de manejo que aumentem o número de árvores naquela classe. Para valores negativos, significa que a minha intervenção pode remover árvores naquela classe. Dessa forma, a gente percebe que, para as classes 15, 25, 35, eu devo adotar práticas que aumentem o número de árvores, enquanto que nas classes de 45 a 155 pode haver remoção de árvores e eu não devo interferir nas classes de 165 e 205, uma vez que os valores da diferença foi zero, ou seja, o ideal está já igual ao real. Podemos ir um pouco além, imaginando, por exemplo, na legislação brasileira em que eu devo cortar apenas árvores acima de 50 centímetros, então significa que eu vou olhar para as classes de 55 em diante. Se eu somar a diferença dessas classes maiores que 55, eu vou encontrar que eu tenho 13,6 árvores por hectare como recomendação de exploração.
No entanto, lembre-se sempre que essas 13,6 árvores estão distribuídas em diferentes classes de diâmetro. Ao realizar a intervenção na floresta, eu devo orientar o corte seguindo essas distribuições diamétricas.